Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela palavra. Então, Feliz Natal também para você, hoje é o 5º dia da nossa oitava de Natal, né? A oitava de Natal termina justamente no dia 1º, com a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus. Então a gente começa com o nascimento e celebra depois a maternidade da Virgem Maria, que é mãe do Deus feito homem, né? Mãe da natureza humana de Deus. Então, mas isso a gente vai falar lá no dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje, nesse 5º dia da oitava de Natal, então mais uma vez Feliz Natal, como eu já havia dito, porque ainda estamos vivendo esse grande dia, né? A oitava, a gente tem sempre a oitava de Natal, e a oitava de Páscoa, porque são os dois grandes pontos, são os pontos centrais da nossa salvação. O primeiro passo e a consumação, que vamos ver na Páscoa de Nosso Senhor. Bem, a primeira leitura de hoje, quando vemos o livro o Evangelho, a Carta de São João, a Carta de São João, nós vamos começar dizendo que o sinal de que conhecemos a Deus é que cumprimos os seus mandamentos. Então ele vai trazer o conhecimento, porque conhecer, quando eu conheço a Deus, eu vou conhecendo quem Ele é. Percebo que Deus é amor, como o próprio São João vai dizer. Então conhecer a Deus é reconhecer que Ele é amor, tudo que Ele faz é amor, tudo que Ele me concede é por amor, e o que Ele me chama é responder por amor. Então conhecer a Deus é entrar na vivência do amor. Conhecer a Deus é determinar-se por viver o amor. Então, se eu me determino por viver o amor, como que eu vivo o amor? Vivendo os mandamentos. Porque o amor, ele é fazer tudo o que for possível e necessário para ser mais próximo de Deus. Como eu vou ser próximo de Deus? Pela vivência dos mandamentos. Então, essa frase, o sinal que conhecemos a Deus é que cumprimos os seus mandamentos, ela se desdobra em quem conhece a Deus experimenta o amor, quem experimenta o amor recebe e dá amor, não quer se afastar desse amor, para não se afastar desse amor, cumpre os mandamentos, porque o mandamento é a maneira de cumprir o amor, porque os mandamentos também são a lei que estava inscrita no coração do homem, mas o homem pelo pecado não conseguiu mais acessar essa lei, então era uma lei de amor que estava inscrita no coração do homem, mas o homem pelo pecado não conseguia mais acessar essa lei, porque não conseguia mais ter acesso ao seu coração, não reconhecia Deus. Então, Deus deu por escrito as leis. Então, amar a Deus é voltar para esse lugar, de reconhecer o que é ser homem, o que nós fomos feitos para ser, que é cumprir os mandamentos. E aí ele vai dizer que quem não cumpre o mandamento, quem diz que conhece a Deus e não cumpre os mandamentos, na verdade, no fundo da história, é um mentiroso. Por quê? Porque se você conhece a Deus, você é chamado a cumprir os mandamentos. Não existe, aqui ele está fundindo numa mesma coisa. Conhecer a Deus, viver o amor é cumprir os mandamentos. É buscar santidade, é buscar ser santo, é buscar fazer a vontade de Deus. E aí, ele vai dizer também que quem conhece tem o amor, então quem conhece a Deus tem o amor. Porque quem conhece a Deus faz a experiência com amor. Quem conhece a Deus se reconhece amado, então tem o amor em si. E o amor chegou a nós. Quando a gente conhece, a gente experimenta desse amor, porque o amor é o próprio Deus. E aí vai dizer também que quem permanece nele deve proceder como ele. Isso é muito importante, porque permanecer em Deus é proceder como ele. Então não se desesperar, é ser submisso à vontade de Deus, é abraçar a cruz, é ir até o fim. Isso é permanecer em Deus. Permanecer em Deus não é uma coisa parada e passiva, onde eu só espero Deus fazer. Não, eu me sacrifico, eu me mortifico, eu busco Ele, eu vou ao encontro, eu caminho. Tudo isso faz parte do permanecer em Deus. E estar com Deus é andar na luz. Por quê? Porque as trevas, elas nos impedem, eu falava disso semana passada, acho que foi na homilia do Natal, do dia 24 ou 25, eu acho que eu falava sobre isso, do 24, que era o povo que andava nas trevas. Porque a luz, ela nos permite ver e reconhecer as coisas. Então, estar em Deus é andar na luz, porque eu reconheço o que não pertence a Deus, rejeito o que não pertence a Deus
e amo o que é de Deus, vivo o que é de Deus, busco o que é de Deus, caminho, vou atrás ao encontro daquilo que é de Deus. Então esse é o chamado também do Senhor para cada um de nós. O povo que andava nas trevas viu uma luz, porque o Senhor nasceu e Ele é a luz, Ele é o sentido da nossa vida. E nós devemos, então, viver as coisas a partir dEle e voltando para Ele. Tudo que eu faço deve sair de Deus e me fazer voltar para Deus. Eu não posso fazer uma coisa que vá me afastar de Deus, mas ela precisa sair e voltar para Ele, precisa sempre ter esse movimento. O Evangelho é o Evangelho da apresentação no templo, e é interessante, Maria e José vão levar Jesus para ser apresentado no templo. Vão apresentar Deus para Deus? Jesus precisava ser apresentado no templo? Não precisava, porque ele já era Deus desde todo sempre. Ele precisava ser consagrado, mas ele já é o Messias, já é ungido desde toda a eternidade, foi formado, veio ao mundo com essa missão. Mas aí a gente vê o fator da obediência, a escola da obediência da Sagrada Família, a escola da obediência de Maria e José. Deus não precisava ser apresentado a Deus, mas eles foram cumprir o preceito. Por quê? Porque a escola da obediência, Jesus precisava ser formado em tudo obedecer. Porque humanamente, como homem, ele precisava ser ensinado. Como homem, ele precisava aprender. E Maria e José fizeram muito bem isso, porque formaram Jesus na escola da obediência, ensinando a ele a respeitar e obedecer todas as leis. Mesmo sendo Deus, ele como homem estava submetido às leis dos homens. E Maria e José o ensinam a cumprir todas as leis, a fazer tudo o que deve ser feito como corresponde. Então assim tem que ser na nossa vida. Nós temos o coração no céu, caminhamos para o céu, mas enquanto estamos nessa terra temos que viver as leis, temos que cumprir, seja a lei de trânsito, né? Seja a lei civil, seja as leis de horários de trabalho, seja as leis da igreja que a gente não cumpre, por exemplo, a missa começa e a gente não chega na hora, ou seja, a gente não está cumprindo as leis, a gente não está vivendo a obediência, a gente não está cumprindo um preceito, a gente não vai na missa no domingo, vai quando quer, qualquer coisinha a gente falta na missa. Isso não é cumprir a lei. Nós precisamos aprender a cumprir a lei de Deus. A lei de Deus e as leis humanas também. Respeitar os lugares. Lugares têm leis, por exemplo, aqui é um absurdo. Aqui tem uma coisa que compartilhar com vocês, né? Aqui não existem capelas, né, mortuárias, por exemplo. Então, as pessoas velam os defuntos ou em casa ou alugam espaços, que podem ser alugar uma associação de moradores, ou muita gente escolhe alugar a igreja, porque as igrejas têm chamado velatórios, que são salas para velar defunto. Então a gente tem os lugares para velar aqui na igreja. Tem um velatório na igreja e nas capelas. E aí existe um horário, né? Existe um horário ali para fazer o velório, né? Porque a gente precisa fechar a igreja, tem funcionário, né? Essas coisas todas. Mas as pessoas nunca respeitam o horário. É para ser de 9h30 da manhã às 8 da noite. Sempre, mas é porque tá chegando fulano, aquela coisa. Claro que a gente entende que tem a questão emotiva, afetiva das pessoas, mas as pessoas nunca respeitam o horário. A mesma coisa, os casamentos. A pessoa tem um horário para vir que a igreja vai estar disponível para arrumar a igreja para o casamento. As pessoas nunca podem, nunca chegam, sempre atrasam. Então assim, não sabem, não foram acostumadas na escola da obediência a respeitar horários, a respeitar e cumprir com as regras. E é por isso que as coisas vão se perdendo, porque você não ensina seu filho a ter horário. Você não ensina o seu filho que na hora que está na mesa não é para ficar no celular. Você não ensina o seu filho que tem horário para largar o celular para dormir porque tem aula no dia seguinte. Você não ensina o seu filho que tem que dormir cedo porque tem que arcar com um compromisso. E as coisas vão ficando desregradas. E aí dorme tarde, dorme a madrugada inteira, vai dormir na escola, não vai estudar e aí vai. Então assim, é preciso haver regras. E essas regras precisam ser cumpridas e preciso ensinar a cumprir. Isso não pode ser dado por pressuposto, precisa ser ensinado a cumprir. Também nós vamos ver que a lei dizia que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, porque toda a primícia, tudo que era primeiro, o primeiro fruto da terra, o primeiro salário, a primeira parte do pagamento, e aqui também é a base para o dízimo também, que era o primeiro fruto da terra, que era consagrado ao Senhor. Tudo que o Senhor nos dava de presente, tudo que o Senhor nos dava como dom, aí a gente lembra de Ana, que Deus deu a Samuel, a ela como um dom, ela devolve para Deus.
Então, os dons que recebemos a Deus devem ser restituídos a Ele. Então, se Ele me deu um dom de cantar, eu preciso restituir a Ele servindo. Me deu um dom de pregar, eu restituo a Ele servindo. Me deu um dom de fazer, de servir, eu restituo a Ele servindo. Tudo que eu recebo de Deus, eu devolvo a Ele como dom, como oferta, como serviço. Coloco aos pés dele. E aí a gente vai ver Simeão, que tem duas coisas importantes de Simeão. A primeira coisa é que ele já era um homem idoso, mas ele estava sempre no templo, esperando para ver o Messias. Então Simeão é um modelo de espera. Mas ele não esperava em casa, ele não esperava parado, ele esperava no templo servindo. Ele estava todos os dias no templo a serviço, esperando ver o Senhor. Então a gente precisa esperar no serviço, esperar atuando, esperar se doando, esperar se ofertando, esperar. Entende esse movimento da espera? Que não é espera, não é sentado no ponto de ônibus, como dizia minha professora na escola, pensando na morte da bezerra. Mas esperar é uma espera ativa, onde eu vou servindo, oferecendo, me gastando, me doando e esperando em Deus. E também é importante, voltando só ao tema da espera, que saltou uma coisa no meu coração, é que muitas vezes nós estamos esperando uma graça de Deus. E quando a gente está esperando essa graça de Deus, a gente acha que só rezar já é o suficiente. Não. Você precisa continuar se sacrificando e se oferecendo por Deus. Há muitas pessoas que estão esperando promessas de Deus e que estão só na oração. E abandonaram o serviço, abandonaram o ministério, abandonaram a oferta de vida. É hora de você voltar para a sua oferta de vida e para o serviço. Para estar esperando no serviço, na oferta da sua vida para Deus. E também, Simeão é um exemplo para nós de ter a Jesus. Quando ele toma Jesus nos braços, ele começa a profetizar. Então, ou seja, ter a Jesus, conhecer a Jesus, receber Jesus, porque ali Simeão praticamente comungou, né? Ele recebeu Jesus. Ele recebeu Jesus. Então, a comunhão, a Eucaristia, receber Jesus, precisa nos fazer profeta, porque ele recebe Jesus e começa a profetizar. Então, a Eucaristia precisa nos fazer profetas, precisa nos fazer proclamadores e anunciadores do Evangelho. Então, a nossa missão no mundo é receber a Jesus para proclamar as suas maravilhas no mundo. Mesmo que sejam coisas pesadas, porque ele falou sobre a espada de dor, né, que ia atravessar o coração de Maria. Mesmo que seja algo difícil, mas nós precisamos ser profetas, proclamadores da palavra de Deus e o anúncio do seu amor. Nós te pedimos, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, limitados, frágeis, com pouco a oferecer, mas oferecemos, Senhor, em retribuição a Ti, tudo que temos e somos. Eis a nossa vida à Sua disposição, Senhor, e te pedimos que o Teu Espírito Santo avive em nós todo desejo profético, Senhor. Faz-nos profetas, Senhor. Faz-nos profetas do anúncio da Tua palavra. Faz-nos profetas, Senhor, como anunciadores Teus. Faz-nos profetas, Senhor. Profetas ousados, profetas cheios de ousadia, Senhor. Profetas cheios da Tua palavra. Profetas, Senhor, disponíveis ao anúncio do Teu Evangelho. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. E dai-nos a graça de esperar em Ti, mas não acomodados, Senhor, mas esperar no serviço, esperar confiantes, esperar agindo e fazendo tudo o que é possível fazer por amor a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos como os Teus servos para essa geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.